constitui um privilégio, uma alegria podermos estar nesta manhã reunidos neste lugar com o propósito de manifestar gratidão a Deus por mais um ano de vitória que o Senhor tem concedido ao nosso pastor Haroldo Mitsuji Yamamoto. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Versículo de número 12, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Eu agradeço por esta oportunidade que me foi confiada. Deus abençoe o pastor Edevaldo, e também Deus abençoe a vida de cada um que compõe famílias que têm representado este ministério JMEAD no Japão. Que Deus abençoe de uma forma toda especial. Louvamos a Deus porque nesta data, o pastor Haroldo já completou no dia 8, 28 não, hoje dia 8 ele completou 52 anos. É isso, né? Eu aprendi ontem com ele, irmãos, que quando faz 51, nós já vamos viver os 52. Então, é 52, porque ele já está desfrutando da bênção de Deus para viver os 52, e ano que vem ele completa em nome de Jesus, se Jesus não voltar até lá. Amém? Eu quero compartilhar uma rápida palavra. Temos aqui 2 versículos que realmente nos mostram a importância de valorizarmos os nossos líderes, porque o versículo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Tende paz em vós. Vemos que o contexto do capítulo 5, versículo 1 a 11, o apóstolo ele traz orientações no que tange a santidade requerida ao povo do Senhor, bem como a volta do Senhor Jesus Cristo. E a partir do versículo 12, Paulo ele passa algumas exortações gerais sobre o bom relacionamento dentro da igreja. A igreja é um local onde todos se reúnem e podem assim desfrutar de comunhão. E assim sendo, também se reúnem com o propósito de ouvir a palavra de Deus. Então a primeira exortação que temos nesses versículos é que venhamos valorizar a pessoa do pastor. Venhamos valorizar este líder que Deus tem levantado nesta nação para abençoar as nossas vidas, abençoar as nossas famílias. E devemos sempre manifestar gratidão. E a gratidão pela vida de um homem de Deus como o pastor Haroldo, ela não pode tão somente se limitar ao dia do seu aniversário, a esta comemoração, mas que cada um de nós venhamos a cada dia
agradecer ao Senhor, orar pela vida do nosso pastor, reconhecendo a obra que ele tem realizado. E esta obra tem sido realizada porque Deus tem chamado o pastor Haroldo para uma grande obra. E interessante que nós temos que ter o nosso pastor, temos que ter os pastores em grande estima. E grande estima tem a ver com afeição, tem a ver com apreço, consideração, respeito, amor. Então devemos manifestar este respeito ao pastor, este amor, esta consideração, este apreço, todos os dias em que nós estamos servindo ao Senhor, tendo o privilégio de termos alguém que zela pela nossa vida espiritual, que zela pelas nossas famílias, porque o propósito do Senhor, através de homens que Ele levanta, é realmente edificar vidas, preparar vidas, para que essas vidas possam se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, porque nós temos uma promessa, uma grande promessa, que está relacionada à parósia, à volta de Jesus, para buscar uma igreja que está sendo preparada. E assim sendo, Deus, Ele levanta homens, capacita homens, para que assim a igreja ela possa ser preparada. Porque através da ministração da palavra de Deus, o Espírito Santo ele está atuando para que possamos estar preparados para estar com o Senhor naquele dia. E eu quero aqui também fazer menção de Jeremias capítulo 3, versículo 15, que diz assim: e dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais apacentarão com ciência e com inteligência. Então, entendemos que é Deus que dá pastores. É Deus que concede pastores à igreja, para que a igreja seja apacentada com ciência e inteligência. E é justamente aqui que nós podemos ver a excelência do ministério. A excelência do ministério, ela está vinculada à chamada divina, porque não foi o pastor Haroldo que chegou no Japão e decidiu por si só, quem sabe numa manhã levantou e disse: eu vou ser pastor. Não, de maneira nenhuma. Se porventura isso tivesse ocorrido, com certeza nós não estaríamos aqui hoje, porque muitos que têm se intitulado pastores, infelizmente, irmãos, não têm conseguido prosseguir, porque não tem uma chamada de Deus. Então vemos que a excelência do ministério, ela está vinculada à chamada divina, porque é Deus que chama, e Deus chama o instrumento humano, mas Ele, sendo um Deus poderoso, capacita o homem para grandes realizações no poder e na unção do Espírito Santo. Então vemos que Deus ele chama homens para fazer parte do seu conselho sobre a face da terra, representando assim a misericórdia dele, representando assim o seu amor, representando a sua graça e a sua justiça. Então vemos que Deus ele não está interessado em título, mas Deus ele está interessado em homens que, quando recebem uma chamada da parte de Deus, manifestam o comprometimento com esta chamada, porque muitos são chamados e quem sabe muitos não estão realmente com o desejo de se comprometer com esta causa, se comprometer com a chamada que vem da parte de Deus. Mas nós louvamos a Deus pela vida do pastor Haroldo, porque, irmãos, a partir do momento que Deus ele chamou o pastor Haroldo, e Deus chamou o pastor Haroldo lá no norte de Minas Gerais,
em grão-mongol, para uma obra. Mas o pastor Haroldo não imaginava que aquela chamada feita lá no norte de Minas, lá em grão-mongol, né, seria realizada em um país, em uma nação tão distante como o Japão. Com certeza, como Deus não revelou a José, né, tudo aquilo que ele haveria de passar, também não revelou o pastor Haroldo. O pastor Haroldo sabia? Não sabia. Não sabia. Então, interessante é, irmãos, realmente ter o privilégio de ser chamados por Deus. E há alguns tipos de chamada, e sabemos disso, mas eu quero aqui ressaltar que há a chamada universal, há a chamada ministerial e há a chamada específica. A chamada universal, ela é extensiva a todas as pessoas. Eu acredito que todos ou quase todos que aqui estão receberam uma chamada da parte de Deus. E essa chamada, ela está vinculada à salvação que é manifestada mediante a graça de Deus. Porque o desejo de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e venham desfrutar da salvação, que é um presente da parte do Senhor. Então podemos compreender que todas as pessoas são convidadas à salvação, e todas as pessoas são chamadas ao arrependimento. Se porventura você veio aqui nesta noite, quem sabe já ouviu o Evangelho, ouviu a palavra de Deus, já recebeu o convite para que você pudesse entregar sua vida a Jesus, vemos que nesta manhã você está tendo a oportunidade de estar aqui cultuando a Deus e ouvindo mais uma vez a palavra de Deus. E eu quero dizer que Deus, Ele ama a sua vida. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. E a chamada de Deus para a sua vida é a chamada para a salvação da sua alma. Porque a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Este versículo expressa a expressão máxima do amor de Deus para com a humanidade. Porque o propósito de Deus, mediante a obra no Calvário, mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário, é dar a oportunidade para que os homens desfrutem do arrependimento e alcancem a salvação das suas almas. Aleluia. E assim sendo, eu louvo a Deus pela sua vida. Você que já tem aceitado esta chamada, e esta chamada para a salvação. Você que tem convicção da salvação que é oferecida por intermédio do amor, da graça, da misericórdia de Deus. E a convicção que se Jesus voltar antes de deixarmos este recinto, você poderá estar com Ele para todo sempre. Aleluia. Na glória. Louvado seja Deus. Então vemos que a chamada universal, ela é extensiva a todas as pessoas, independente de povos, raças, etnias, todos são chamados à salvação. E Jesus nesta manhã está te chamando à salvação. Jesus nesta manhã está dizendo para aquele que está afastado: volte, porque eu te amo, e a obra que eu tenho na sua vida eu quero continuar realizando. Amanagachérias, numiandaraplachérias. Temos ainda, irmãos, que segunda chamada é a chamada ministerial, porque é uma espécie de segunda chamada. Não tem como ser chamado para o ministério sem antes ter sido chamado para a salvação. Deus, Ele sempre chama nesta ordem. Ele há de chamar para a salvação e depois Ele há de confirmar uma chamada ministerial, para que assim esta pessoa seja um instrumento nas mãos de Deus. Então vemos que a segunda chamada é a convocação do Senhor às pessoas escolhidas para o exercício do ministério, ou seja, para a realização
da obra de Deus. Então a primeira chamada, ela está relacionada a todos, porém a segunda é somente a um grupo seleto, porque Deus, ele não chamará todos para exercer o ministério. Deus, ele não chamará todos para serem pastores, mas Deus, ele tem propósito com pessoas específicas que receberam a primeira chamada para que possam exercer o ministério e cumprir uma obra específica na terra. Então, entendemos que a chamada ministerial, ela precisa ser valorizada. E interessante que é importante valorizar a chamada, porque dentro desta chamada há qualificações. Podemos ver isso lá em Atos capítulo 6, versículo 3 a 5, na separação dos primeiros diáconos, quando houve necessidade. Então, aqueles homens, eles tinham qualificações. Aqueles homens que foram separados precisavam ter qualificações para o exercício do serviço, porque eles estariam servindo a igreja para que os apóstolos se dedicassem à palavra e à oração. E ainda em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 13, temos aqui as qualificações exigidas para aqueles que têm uma chamada ao ministério. Interessante que Deus, ele chama, e ele é aquele que trabalha em nossas vidas para que essas qualificações sejam presentes em nossas vidas, para que possamos exercer o ministério. E ainda temos a chamada específica. A chamada específica é uma chamada e uma escolha nominal do Senhor, com o objetivo de enviar, escolher pessoas para uma missão especial. Quando nós olhamos para Gálatas capítulo 2, 9, Efésios 2, 20, Apocalipse 21, 14, vemos, irmãos, que Deus, ele chamou 12 apóstolos e ele os escolheu nominalmente. Eles foram escolhidos para uma missão especial. Eles seriam o quê? A coluna da igreja. Eles seriam as colunas da igreja. Vemos também que Paulo, ele foi chamado de uma forma específica, e a obra que Paulo, ele foi chamado para realizar, ela estava relacionada aos gentios. Então vemos, irmãos, que Deus chamou o apóstolo Paulo e ele exerceu o seu ministério, e ele foi um dos grandes pregadores do mundo gentílico. Paulo ainda ele foi designado por excelência como apóstolo dos gentios. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7 nos diz isso. Ainda vemos na chamada específica que Deus chamou Noé com o propósito de que ele construísse a arca, e a arca seria o meio pelo qual ele, toda a sua casa seria salva. Deus chamou José para governar o Egito e administrar uma crise mundial. E Deus também chamou Moisés. Moisés, ele foi chamado com uma missão de libertar o povo de Israel que estava ali no Egito. Então, vemos aqui 3 tipos de chamada: chamada à salvação, chamada ministerial e a chamada específica. Interessante que a excelência do ministério não estão nos degraus ministeriais, e sim um relacionamento com Deus. Aquele que tem uma chamada da parte de Deus, automaticamente é aquele que desfruta de comunhão com Deus, aquele que tem uma relação íntima com o Pai. E vemos que também esta comunhão, ela é extensiva a todos aqueles que foram salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, é importante observar, irmãos, que a escolha divina, ela não está fundamentada no mérito, mas na graça de Deus.
Então é importante que nós venhamos observar, entender, compreender isso. Nós não fomos chamados para o ministério porque nós somos capazes, porque nós podemos fazer algo, mas somos chamados por meio da graça, um favor de Deus que é concedido a cada um de nós, como também foi concedido à vida do pastor Haroldo. Então vemos que Deus é aquele que coloca os membros no corpo como lhe apraz. Então é preciso entender isso, porque aquele que Deus chama para ser pastor, ele há de exercer o pastorado, ele há de exercer o ministério, e nós devemos estar submissos a esta autoridade delegada por Deus na terra para o engrandecimento do reino de Deus. E devemos valorizar a vida desses homens de Deus que realmente têm se doado, têm se entregado para que os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, eles sejam cumpridos, sejam executados. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda vemos que é um dito verdadeiro de que se um homem deseja o episcopado, excelente obra deseja, ou seja, ele tem uma boa ambição. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, e vemos que nos versículos seguintes o apóstolo descreve o pastor como um homem bom. O apóstolo descreve o pastor como um homem irrepreensível, como marido de uma mulher, incansável, cuidadoso, organizado, cheio de boas obras, hospitaleiro, capaz de comunicar a verdade, abstêmio, prudente, amável, bondoso, bom membro e líder da família, experiente na fé e humilde. Nós vemos aqui, irmãos, que essas qualificações nós podemos encontrar na vida do nosso pastor, do pastor Haroldo. Temos visto que Deus o chamou, e temos visto através da sua conduta, através do exercício ministerial, o compromisso que ele tem com a palavra de Deus, o compromisso que ele tem com a obra de Deus, o amor que ele tem pelas almas. E isso, irmãos, é gratificante. Isso realmente é gratificante. Podemos entender que Deus levanta homens para fazer a diferença na terra. Levanta homens para influenciar famílias, influenciar cidades, influenciar países, porque Deus é aquele que chama e capacita dentro desta chamada, trabalhando através do Espírito Santo, para que o seu nome seja glorificado. Interessante, irmãos, que Deus ele dá pastor porque ele quer aperfeiçoar a minha vida e a sua. Você sabia disso? Você sabe, né? Deus ele deu pastores querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Porque você se lembra aonde você estava? Qual era a sua situação quando você recebeu a primeira chamada, a chamada salvação? Estávamos, irmãos, perdidos. Estávamos condenados à morte eterna. Estávamos cativos pelo príncipe das trevas. E estávamos presos a uma vida de pecado. Mas Deus nos chamou, Deus nos amou, Deus nos escolheu. E Ele, sabendo que nós haveríamos de aceitar a chamada salvação, levantou homens com uma chamada ministerial para que as nossas vidas fossem aperfeiçoadas. Aleluia. Aí eu te pergunto, a tua vida tem sido aperfeiçoada? Você é melhor do que ontem, hoje? Ou você é melhor hoje do que 10 anos atrás? Com certeza você vai dizer que sim. Com certeza, se passamos pela regeneração, nós vamos dizer que sim.
E com certeza, irmãos, Deus tem usado homens com ministério pastoral para trabalhar na nossa vida, Aleluia. para tratar o nosso caráter, para endireitar aquilo que está torto, porque o nosso Deus é um Deus que transforma vidas. Lamanagachéria. O nosso Deus é Deus que muda. Quando Deus chama lá em Moqueflaçúria, Ele chama para transformar, para mudar. Lá em Choquemanagachúria, para mudar os parâmetros da nossa vida. E nós temos que ser gratos a Deus, aleluia. Nós temos que aprender a olhar para trás e ver onde nós estávamos, aleluia. Se tem faltado ações de graça, se tem faltado gratidão em relação a Deus, aquilo que Ele tem feito na nossa vida, temos que olhar para trás, aleluia, para compreender aonde estávamos, da onde Deus nos tirou e aonde Ele nos colocou. E o propósito dele é que nós estejamos na glória com Ele para todo sempre, aleluia. Ramanagachéria, o Senhor quer te ver na glória, Aleluia. Jesus te ama. Você não pode parar. Quem sabe você entrou aqui hoje e pensou: esta semana vai ser a semana da decisão. As coisas estão difíceis, os problemas se avolumam, eu não tenho forças. Mas eu quero te dizer nesta manhã, Lamanagachéria, entrega tudo a Deus. Não é você que vai resolver. Entrega tudo a Deus, porque Ele te toma pelas mãos, Ele te sustenta, Ele te levanta e Ele vai te fazer caminhar na presença dEle em novidade de vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Efésios 4, 11, 12 diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Por quê? Porque Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Aleluia. Diga assim: Deus está usando a vida do meu pastor para aperfeiçoar a minha vida, bem como a minha família. Aleluia. Então ame o seu pastor, se submeta às orientações do seu pastor. Porque, irmãos, um homem que tem uma chamada e compromisso com a chamada, ele não fala aquilo que agrada o homem, mas ele há de falar aquilo que está no coração de Deus, revelando através da palavra, para que Deus lhe dê vitória nas dificuldades, para que aquele que está conivente com o pecado venha romper com o pecado e se voltar à santificação, porque, irmãos, sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, um homem, já vou terminar. O churrasco está pronto já? Precisa de mais tempo? Eu vou falando mais aqui. Até pronta, está tudo certo aí? Aleluia. Nós vamos aqui continuar nos alimentando um pouquinho do pão do céu. Daqui a pouquinho você se alimenta do pão da terra. Aleluia. Amém? Irmãos, o homem vocacionado por Deus sabe que o ministério está vinculado à oração. Irmãos, se o pastor Haroldo, chamado por Deus, não fosse um homem de oração, nós não estaríamos aqui hoje, vendo a prosperidade deste ministério. Muitos ministérios começaram e muitos ministérios desapareceram no decorrer desses 24 anos. Mas pelo fato do pastor Haroldo ser um homem de oração,
Deus, Ele tem prosperado a vida dele, a sua família e o seu ministério. Porque todo aquele que tem uma chamada e tem convicção desta chamada, há de se voltar a uma vida de oração. Irmãos, Abraão orava, Isaac orava, Jacó orava, Moisés era homem de oração, Daniel. Vemos que o Senhor Jesus nos deu exemplo de uma vida de oração e nos mostrou como é fundamental depender do Pai. O apóstolo Paulo, ele falou muito a respeito de oração, e lá em 1 Timóteo 2,1 diz: Paulo dizendo a Timóteo, assim: façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça a Deus por todos os homens. Na carta de Efésios, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O apóstolo falou assim: lembrando-me de vós nas minhas orações. O apóstolo Paulo era um homem de oração, um homem que incentivava a oração, e um homem que solicitava que a igreja orasse por ele, para que no abrir da sua boca ele pudesse fazer notório o seu ministério, a obra que o Senhor tinha para realizar através da sua vida. Aleluia! Você pode dizer assim: minhas orações, é hora de voltar. Se você tem deixado o altar da oração, corra para Ele. Volte a depender de Deus. Porque você vai ver a glória do Senhor naquilo que você realizar em nome de Jesus. Sem oração o negócio não vai. Sem oração não avançamos. Mas com oração, Lamanagachéria, Deus neutraliza o poder do diabo, Deus desfaz as obras de Satanás, e Deus, Ele abençoa, prosperando a cada um daqueles que têm intimidade com Ele. Amém? Ainda, o homem vocacionado por Deus é um homem que exercerá o seu ministério manifestando comprometimento com a palavra. Irmãos, nós temos visto quantas vezes pastoreando congregações, auxiliando nosso pastor, recebemos pessoas dizendo: olha, eu gostei da igreja, eu gostei do ministério, eu vou ficar no ministério. Mas por quê? Porque este ministério é comprometido com a palavra. Aqui tem ensino, aqui tem palavra, aqui não é história da carochinha não, aqui é Bíblia, e é disso que eu preciso. Eu estava morrendo. Por quê, irmãos? Porque o pastor Haroldo, ele é comprometido com a palavra. E o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo dizendo assim: conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que é julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo, e nós estamos vivendo este tempo, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Vemos que o apóstolo Paulo orienta Timóteo para que ele pudesse usar a ferramenta, e a ferramenta para o exercício do ministério é a palavra de Deus. Que pregues a palavra, enche tempo, fora de tempo. Temos visto, irmãos, o compromisso que este ministério tem com a palavra. Mas isso acontece porque isso tem a ver com o comprometimento que o pastor Haroldo tem com a palavra de Deus. Amém? Você pode dizer: louvado seja Deus. Aleluia. Porque Deus, Ele tem nos alimentado. Deus, Ele tem nos abençoado. E nos abençoado através da
palavra. Então nós vemos aí, irmãos, que a vocação pastoral implica em alimentar o rebanho. As ovelhas precisam de alimento, e Deus, ele tem provido este alimento. Amém? E o alimento é a palavra de Deus. E ainda, o homem vocacionado por Deus para exercer o ministério manifestará o devido cuidado ao rebanho e se deixará gastar pelas almas. Ah, é, pastor? Sim. Irmãos, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, diz assim, o apóstolo Paulo: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-os cada vez mais, seja menos amado. Então nós vemos aqui o compromisso do apóstolo que recebeu a chamada. Vemos que ele expressa o desejo de se doar, de realizar a obra do Senhor, porque em Tessalônica ele esteve por um curto período de tempo, mas nós vemos que ele disse que não foi pesado aos irmãos, e ele trabalhou com as suas mãos, e ele se esforçou ao máximo. E vemos, irmãos, que quando ele envia Timóteo lá, e Timóteo traz as boas notícias, ele se alegra, e ele logo escreve esta carta por volta do ano 48, 50 depois de Cristo. Então vemos que o apóstolo Paulo, ele tinha um comprometimento com a obra de Deus, de tal modo que ele se deixava gastar pela obra de Deus. E assim também, irmãos, cada vida representará para o pastor o retorno de tudo aquilo que Deus confiou a ele. Então vemos que o pastor, o nosso pastor, o teu pastor, ele não quer o teu mal, mas o teu pastor, ele quer o teu bem. Ele quer que você seja aperfeiçoado, ele quer que você seja preparado para que você esteja na glória naquele dia. Amém? Irmão, se for vai até 2 horas, mas eu já vou fazer o encerramento aqui. Ainda, irmãos, vemos que nós devemos, como diz aqui os versículos 12 e 13, que devemos reconhecer aqueles que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Então, para encerrar, é importante que todos nós estejamos dispostos a ouvir as orientações do nosso pastor. Diga assim: eu preciso ouvir as orientações do meu pastor. Diga assim: eu preciso seguir o exemplo do meu pastor. Diga assim: eu preciso imitar a sua fé. Doutrina bíblica. Fé pura. Porque lá em Hebreus 13:7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, da fé aos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Diga assim: eu preciso amar o meu pastor. Diga assim: eu preciso orar todos os dias pela vida do meu pastor. Diga assim: eu preciso ser obediente ao meu pastor. E diga assim: eu preciso dar alegria ao meu pastor. E eu encerro aqui. Amém? Eu encerro aqui, agradecido ao Senhor por esta oportunidade, deixando esta palavra ao coração do nosso pastor. Para mim é uma honra, no dia do meu aniversário, né, irmãos, receber um presente desse, estar aqui ministrando, né, e realmente compartilhando a alegria juntamente com o meu pastor. Pastor Haroldo, ele
tem sido uma bênção na minha vida, porque eu tenho sido abençoado desde que eu entrei neste ministério. Deus, Ele tem cuidado de mim, tem cuidado da minha filha que estava à beira da morte, livrou ela, até uma moça ali com 18 anos. Graças a Deus, Deus tem me concedido mais 2 filhos, e nós temos aprendido a andar na presença do Senhor, debaixo da orientação que o pastor Haroldo tem dado ao meu coração, à minha família e bem como a todo o ministério. Amém? Então eu quero deixar esta palavra ao coração de todos e diga assim comigo: nós precisamos valorizar o nosso pastor. Amém, irmãos? O pastor, ele sofre, o pastor passa a noite sem dormir, o pastor se preocupa com as almas, o pastor às vezes deixa de estar com a sua família para estar se preocupando com a vida espiritual de muitos. O pastor, ele passa por momentos difíceis, porque o ministério envolve sofrimento, mas também há momentos de alegria, e o momento de alegria é esse, irmãos. Amém? Estamos aqui juntamente com o nosso pastor, usando as palavras aqui do pastor Haroldo. Estamos aqui para nos alegrar em nome de Jesus. Quantos estão felizes? Amém? Eu quero deixar esta palavra para o teu coração e dizer: se porventura você ainda não aceitou a chamada da salvação, nesta manhã você pode dar um sinal assim com a mão, e depois o pastor estará orando pela sua vida. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Alguém para Jesus? Jesus está te chamando. Amém? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e nesta manhã quer se reconciliar com Deus? Este é o dia que o Senhor concede a oportunidade da restauração, da reconciliação. Alguém? Se não há ninguém, eu quero entregar o microfone ao pastor Edevaldo, que na sequência ao trabalho agradeço a oportunidade em nome de Jesus de Nazaré. Mas se ainda você sentiu desejo, porque o Espírito Santo está me revelando que tem pessoas aqui que estão afastadas, você procure o pastor Haroldo hoje e dê a ele este presente. Amém? Porque Deus quer te dar o presente da reconciliação nesta manhã em nome de Jesus. Glória a Deus. Mesmo depois que o trabalho, nós ministramos a bênção apostólica.